Tem momentos na sua vida que parece que tudo dá errado. Você olha à sua volta e só vê problema e tribulação. Hoje eu vou te mostrar na palavra de Deus que muitas vezes o problema, no final, ele pode se tornar uma bênção na sua vida. Então segura aí até o fim. Em 1 Samuel, capítulo 9, nós temos a história de Saul tendo que lidar com um problema. Só que nesse momento Saul não era nem rei ainda. Ele era apenas uma pessoa comum. Só que a história dele, a vida dele estava prestes a mudar completamente. E tudo começou com um problema. Um belo dia Saul acorda e descobre que algumas jumentas tinham se perdido. Saul pega um dos seus empregados e sai a procurar as jumentas. Ele procura o dia inteiro, ele procura por todo lado, mas sem sucesso. Até que em um determinado momento o seu empregado dá uma ideia. Ele fala, vamos procurar um profeta que mora lá na cidade de Zuf. E Saul vai. E quando ele chega lá, quem é a pessoa que ele encontra? Ele encontra o profeta Samuel. E ali a vida dele é mudada completamente. Porque Samuel lançou uma palavra. Samuel falou, você vai ser rei em Israel. Você vai ser príncipe em Israel. E a partir daquele dia, a vida dele nunca mais foi a mesma. Você consegue perceber como que Deus estava presente e no controle absoluto da situação o tempo todo? A jumenta, ela sumiu, mas ela não sumiu por causa do diabo. Aquilo ali não era uma tentação ou uma tribulação comum. Aquilo ali era o próprio Deus criando uma situação para que, através dessa situação, os planos e propósitos dele se cumprissem na vida de Saul. Foi o próprio Deus que causou aquela situação, porque através daquela situação ele levou Saul até encontrar o profeta Samuel. E quando ele encontra o profeta Samuel, ali os planos e as bênçãos de Deus se manifestaram na vida dele. Então Deus estava criando uma ponte, Deus estava usando a circunstância, a situação, o problema como se fosse um caminho para levar Saul até um lugar melhor. No fim, tudo contribuiu, foi para o bem de Saul. E sabe o que eu acho mais interessante nessa história? Depois que os planos e propósitos de Deus se cumpriram, depois que Saul encontrou Samuel e recebeu a profecia, recebeu a palavra como Deus tinha determinado, o problema meio que se resolveu sozinho. Porque chegou a notícia que as jumentas tinham sido encontradas. Ele nem precisou se preocupar mais com as jumentas. Deus estava cuidando de tudo. Olha só como que Deus é maravilhoso. Olha só como que Deus é soberano. Olha só como que Deus está no controle de cada detalhe da história, mesmo daquilo que aparentemente está dando errado. E é assim na sua vida também, porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje vai ser o mesmo eternamente. E a Bíblia diz e garante que todas as coisas, mas são todas as coisas mesmo, elas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Então não importa o que está acontecendo na sua vida, parece que está dando tudo errado, parece que é só problema. No fim, do plano soberano de Deus, no fim, isso pode te beneficiar, vai contribuir para o seu bem, porque você ama a Deus, porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus e Ele está cuidando de você. Deus tem propósito em tudo, até nos piores dias. E essa situação ruim, esse problema, essa situação desagradável que você está enfrentando, pode estar sendo usado por Deus para te levar a um lugar melhor, assim como foi na vida de Saul. O dia dele começou com um problema, mas ele terminou com uma promessa. Você será rei em Israel. Mas tudo começou com um problema que foi usado por Deus para levar Saul até um lugar melhor. E é assim na sua vida também. O Deus que estava soberano na história de Saul também é soberano na sua história, na sua vida. Creia nele, confia nele. Amém? Agora é o seguinte, e presta atenção, porque isso aqui é muito importante, porque a gente precisa considerar um outro cenário aqui. Ao longo de toda a história, ao longo de toda a leitura bíblica, a gente sempre vê Deus trazendo juízo, correção e disciplina sobre o seu povo quando o seu povo se afastava dele. Existem várias situações ruins que você está enfrentando, que você trouxe sobre você mesmo com seus erros. E a Bíblia nos ensina, ela nos garante que Deus é um Deus que disciplina os filhos que ama. Ou seja, se você está vivendo no pecado,
se você está vivendo em desobediência, se você está vivendo uma vida que desagrada a Deus, é possível que Deus esteja usando das circunstâncias para te trazer de volta para a presença dele e para te corrigir. Nesse caso, o propósito ele é muito claro. Deus quer te trazer de volta para a presença e para os caminhos dele. E se você que está me ouvindo, se você está se identificando com isso, a palavra de Deus para você hoje é: se arrependa. Você precisa se arrepender, você precisa se corrigir, você precisa se consertar com Deus, com a palavra de Deus, com os caminhos de Deus e voltar para a presença dele através do perdão de Jesus. Cristo é o caminho de volta para Deus. Ele tem perdão, ele tem amor, ele tem graça, ele tem misericórdia para a sua vida. E tudo o que você precisa é se dispor a se corrigir, a se arrepender, a consertar aquilo que está errado aos olhos dele e restaurar esse relacionamento com seu Pai Celestial, e Cristo tem perdão para a sua vida. Amém? Agora, se você tem andado com Deus e tem sido fiel, você precisa aprender a confiar nele, a confiar na soberania dele, a confiar que ele está no controle de cada detalhe da sua história. E no fim, tudo vai se encaixar. Até aquilo que parece que está dando errado, até aquele dia que começou com um problema, ele pode se tornar em uma bênção, porque Deus usa tudo em seu favor. Deus está no controle de tudo. Confia nele. No fim, tudo se encaixa. Nos planos de Deus, nada sai errado. Tudo se encaixa. E é ele mesmo que garante isso. A obra é dele. Você não tem que se preocupar. A obra é dele. É ele mesmo quem garante o resultado final. A minha parte, a sua parte, é entregar a nossa vida nas mãos dele e confiar e deixar ele fazer a obra. Amém? E aí, gostou da mensagem? Deus falou com você? Foi bênção na sua vida? Se a resposta for sim, eu quero te pedir para me ajudar, orando pela minha vida e também me ajudar se inscrevendo no canal, compartilhando essa mensagem, para que a gente possa espalhar fé, para que a gente possa espalhar o conhecimento de Deus por toda a internet e que muitas vidas sejam também abençoadas. Agradeço pelo seu tempo, que Deus te abençoe e até a próxima.